Odacio Vieira. Eu sou uma pessoa que sou de São Paulo, mas eu moro no Rio há 5 anos. Eu estou fazendo doutorado aqui no Rio de Janeiro. É um doutorado na parte de bioética. Estou falando sobre intersexualidade, né? É isso a minha apresentação. Sou coordenador do IBRAT na parte de políticas intersexo do IBRAT Nacional. Então, a primeira coisa que eu queria falar a todos, todas e todos, porque eu não sei também quem está aqui, né? Primeiro, eu queria saber se vocês conhecem a palavra intersexo. Se vocês já ouviram falar alguma vez. Vocês podem falar no microfone ou então podem escrever no chat. O que eu acho importante, antes de começar, a gente começar por essa parte, né? Porque essa é uma parte importante. Olha, então aqui temos, sim, eu ouvi, sim. Essa palavra, né, é uma palavra que tem sido adotada pelo movimento desde os anos 90. O movimento intersexo, digamos que mundial, né, é um movimento que trabalha com essa palavra. Apesar de pessoas no movimento, em determinadas localidades, usarem ou reusarem, né, aquela palavra que, para um movimento em geral, é uma palavra que a gente não gosta, porque ela tem um apelo sexual, que é a palavra hermafrodita, né? Inclusive, se vocês forem ver aqueles canais de vídeo pornô por aí, tem lá uma aba para vídeos hermafrodita, né? Então, coloca, assim como pessoas trans são vistas como pessoas sexuais, etc., né? Pessoas intersexo também são vistas assim, porque a ideia antiga, né, sobre intersexualidade era de que você tem o masculino e o feminino ao mesmo tempo no mesmo corpo, quando na realidade isso não é uma verdade, né? Essa é uma coisa que foi propagada durante os anos 80, 90, por aí, sobre a nossa questão, porque, só para vocês terem ideia, nós temos pelo menos 48 estados intersexuais. É muita coisa. Não é coisa assim que, se eu começar a falar que cada um, né, esse aqui, aí a gente vai ficar aqui umas 5 palestras e não acaba, né? Mas o que eu posso dizer é que o intersexo é uma pessoa que nasce com uma variação, né? Uma variação biológica que pode se apresentar no seu sistema reprodutor, no seu sistema hormonal, pode também aparecer no seu cromossomo, pode aparecer também no genital, né? Então, o que é mais conhecido da intersexualidade, sem dúvida, é a condição de genitália atípica, ou genital, antigamente era falado de... Eu falo as duas porque pode ser que alguém conheça essa palavra, né, usada antes. Genitália ambígua, que, de novo, usa a mesma ideia de 2 sexos no mesmo corpo, quando, na realidade, não é nada disso, né? A intersexualidade, ela,
pelo que eu acabei de falar, vocês percebem que ela se apresenta de diversas formas. Então, restringir a 2 sexos no mesmo corpo é simplificar uma coisa que é complexa. Então, em vez disso, eu prefiro dizer assim que o nosso corpo, né, a nossa apresentação corporal, ela é uma apresentação que é digna e deveria ser vista com aceitação pela nossa sociedade. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Por que eu falo isso? Porque na intersexualidade de genitália ambígua, esses corpos, muitas vezes, eles não são aquilo que é esperado, né? E não ser o que é esperado é um problema, porque a nossa sociedade não aceita quando um corpo sofre variação, né? E variação sexual, e essa variação não corresponde ao feminino ou ao masculino. E aí as pessoas ficam assim, e agora? Quem é essa pessoa? Como é que eu vou definir? Como é que eu vou dizer, né, quem é essa pessoa? E no meu caso, vou contar o meu caso, porque ele é uma parte que define um pouco do que é a intersexualidade no cotidiano, né? Eu nasci aí em São Paulo, eu nasci no Hospital São Paulo, em 82, faz tempo. E, assim, quando eu nasci no Hospital São Paulo, né, não tinha ainda, não havia uma confiança, pelo menos dos meus pais, né, de que o hospital ele cuidaria do meu caso de uma forma satisfatória, né, porque parece que eles estavam mais perdidos do que qualquer outra coisa. E aí eles conversaram com uma amiga nossa que ela fazia doutorado na época e ela tinha acesso ao Instituto da Criança. O Instituto da Criança fica ali nas clínicas. Então, fui transferido para lá. E quando eu cheguei ali, eles fizeram vários exames durante 7 meses. Então, passava um tempo no hospital, outro em casa, né? E a grande questão era que, quando os meus pais fizeram a ultrassom, o médico disse que era um menino, né? Porque aparentemente não se tinha nada no ultrassom que definisse outra coisa. E aí, depois que nasceu, aí o médico, quando ele foi me apresentar para minha mãe, ele disse: sua criança nasceu. E aí minha mãe estranhou, porque qualquer mãe esperaria o quê? Sua menina nasceu, o seu menino nasceu. Aí, então, apareceu um problema, né? O problema que era qual era o sexo dessa criança. E nessa bateria de exames durante 7 meses, fizeram um exame chamado cariótipo. O cariótipo vai ser feito um estudo sobre ele, né? Para entender se você tem um número de cromossomos, qual é o número de cromossomos em maior quantidade, né? E aí, o que deu lá foi que eu era uma pessoa com cromossomos com maior quantidade do XY. E eu não sei se vocês sabem, XX
no cromossomo é de menina e XY é de menino. E aí lembra eu gosto sempre de falar disso, porque assim, eu acho que foi icônico, né? Durante a eleição, pouco antes da eleição do Jair Bolsonaro, o filho dele fez uma plaquinha e tirou uma foto, colocou nas redes sociais dele. Só existe XX e XY, nada mais do que isso. Quando, na realidade, quando você olha as variações intersexo, você vai perceber que você, por exemplo, pode nascer X0, ou seja, não tem nenhum Y ou nenhum outro X te acompanhando. Também você pode nascer com XXY, ou seja, é um duplo X e um Y sozinho. E aí é a síndrome de Klinefelter, não sei se você já ouviu falar. Essa síndrome, ela é uma síndrome que se coloca em questão várias coisas. A primeira é se essa pessoa, então, seria uma super mulher, já que tem 2x e só tem o Y sozinho. E aí você vai pensar, né? Só existe, então, XX e XY? A intersexualidade já responde não. Não há só XX e XY. E aí, quando fizeram aquela bateria de exames, segundo o meu prontuário médico, já estava decidida uma cirurgia para acontecer comigo no ano seguinte, né, 83. E essa cirurgia era uma cirurgia em que eu seria feito, vamos dizer assim, uma menina. E eu passei por essa cirurgia, mas antes de passar por essa cirurgia, havia uma ideia dos médicos de que eu tivesse nascido, né, com a insensibilidade parcial androgênica. Ou seja, a minha célula, ela recebe a testosterona, mas ela não recebe toda a testosterona que é produzida pelo corpo. E até aquela época não se tinha exame, por exemplo, para você saber qual era a quantidade de recepção, né, da testosterona no meu corpo. E o que eles fizeram? Eles me liberaram para casa 2 semanas antes da cirurgia e pediram para o meu pai e a minha mãe passarem creme de testosterona durante 2 semanas. E esse creme de testosterona, a passagem desse creme de testosterona era para verificar se o meu genital ele ia evoluir no sentido de finalizar o que nasceu. Porque eu nasci com um pênis de 1 centímetro. Até o tamanho continuou desde o meu nascimento até os 7 meses. Então, você imagina o que passa na cabeça dos médicos e da sociedade. E esse cara aí não vai ser um cara que vai poder, né, casar, ter filhos, porque vai ter aí eu vou usar palavras comuns, vai ter um pau pequeno. E quem é esse homem de pau pequeno na sociedade? É um homem escondido. Na maioria das vezes, você não sabe, né, e não tem ideia do que acontece com essa pessoa que tem um pênis pequeno, porque a nossa sociedade ela coloca aquela ideia muito racista
de que você tem que ter um pau como os homens negros dos vídeos pornô, que tem que ter lá um pintão de 30 centímetros, né? Então, aí esse pintão vai penetrar a mulher e aí vai poder reproduzir, etc. E os médicos ficaram com isso na cabeça. Então, eles resolveram fazer o seguinte: vamos deixar essa criança na mão dos pais, para os pais perceberem a mesma coisa que a gente. E o que eles esperavam, na verdade, não esperavam, mas eles tentaram simular uma espera, né, de que o meu pênis ele cresceria um pouco de tamanho, ou então nasceriam pelos na região genital. O que, eu conversando com um endocrinologista mais recentemente, é uma coisa inimaginável para um bebê, né? E aí, eles passaram e não aconteceu nada. Aí tiveram uma reunião com os médicos, né? E aí iam falar sobre o que ia acontecer com a cirurgia, se ia acontecer ou não ia acontecer, devido ao que aconteceu, o que foi feito, né, pela experiência deles, tá, de passar o creme e tal. E nessa coisa toda, eles falaram, ó, a gente passou, mas não teve nada, não aconteceu nada, nenhuma mudança foi vista. E então aí os médicos disseram, então, por causa disso, a gente vai operar ele para o sexo feminino. E isso é o que acontece com muitas pessoas intersexo ao redor do mundo. A gente sabe que a humanidade tem, pelo menos, pelos últimos estudos da bióloga Anne Fausto Sterling, até 1,7% da humanidade é intersexo. Esse número parece ser diante de 8 bilhões, parece que é um número pequeno, mas não é não. Isso vai falar também da nossa invisibilidade. Essa invisibilidade, ela acontece por muitas coisas, mas uma delas é justamente pensar em qual momento que você ouviu falar sobre intersexualidade dentro da sua vida. A TV brasileira teve, né, uma novela em 1992. Inclusive, ela está para ser reprisada, reescrita. Porque como está agora exibindo Pantanal, né? Aí a Globo está querendo refazer aquelas novelas para outras gerações. E nessa novela tinha uma pessoa intersexo. Ela começa a novela já declarando, né, dizendo uma coisa que, para uma pessoa intersexo, seria muito difícil e complicado você dizer, em rede nacional, qual é a sua variação intersexo. E ela começa a novela e tem várias questões, porque ela deseja ter filhos e tal. E a novela, ela foi uma tentativa, digamos assim, de tentar entrar com esse assunto dentro da sociedade. E a sociedade brasileira daquela época, que já era uma sociedade preconceituosa, sempre foi, mas só para vocês terem uma ideia. Lembra aquela palavra que eu falei, hermafrodita? Era o que se usava na época. E o que acontecia era o seguinte: quando a pessoa
digamos que ela não correspondia à forma que você estava acostumada a ver, né? E você desconfiava que essa pessoa era diferente. Na época da novela, virou um xingamento a palavra hermafrodita. Quer dizer, tornou-se uma coisa assim. Agora, tudo que é dissidente, tudo que está fora da heterossexualidade, o que é esperado, é hermafrodita, né? Quando, na realidade, não é bem isso. E uma outra coisa que eu acho importante a gente colocar é que, durante todo esse processo, né, que a gente está falando aqui, 1,7% da humanidade é intersexo. Eu fiz uma leitura essa semana, mas também não há uma leitura confiável, né? Baseado nesse 1,7% que foi colocado, fizeram uma estatística aproximada de que nós teríamos, pelo menos no Brasil, 300 mil intersexos. Então, parece que é um número pequeno, mas eu não acho que ele é pequeno. Ele pode ser muito maior. E aí, o que acontece? A pessoa intersexo, ela passa por essa invisibilidade, porque essa invisibilidade ela começa pela própria medicina. Quando você vai ao médico, né, ser atendido, você vai ter que começar um processo de hormonização, né, para que você corresponda ao que se espera do feminino ou do masculino. E há histórias, por exemplo, de crianças que fizeram aquela cirurgia, né, que para nós ainda é experimental, né? É aquela cirurgia de você fazer um pênis, digamos assim. Só que essa neofaloplastia, imagina como ela é feita em bebês. E muitas vezes, por uma questão de reação hormonal mesmo, o pênis, por exemplo, nunca ficava ereto. Por exemplo, havia uma dificuldade, né? A minha mãe conheceu uma mãe de uma criança intersexo que falava que ela já estava em umas 2 ou 3 cirurgias já, para que o pênis da criança ficasse ereto na hora de fazer xixi. Porque qual é a preocupação? O banheiro masculino é o banheiro que eu acho que é o banheiro que traz o maior número de questões, né? Porque, primeiro, que ele não é igual ao banheiro feminino. Ele tem cabines, mas as cabines são muito poucas, né? O que você tem em maior quantidade é o quê? O mictório. E o mictório é uma experiência antropológica, porque você nunca vai fazer xixi sozinho. Sempre alguém vai junto, né? Não porque você convidou, vamos fazer xixi junto, coisa assim. Mas acontece. E é muito comum. O homem, quando faz xixi, né, ele tem que ficar com o pênis ereto, etc. E outra coisa que acontece é o homem se analisar diante do pênis do outro. Ou seja, qual é o tamanho do meu pênis? O pênis do fulano é maior. Puxa, eu quero saber, eu vou entender, né? Por que o meu pênis aqui não é tão grande? Ou alguma coisa assim. E aí, só uma informação. Mulheres cisgêneras e mulheres trans
que fizeram a redesignação, costumam dizer que o tal pênis esperado, né, o tamanho do pênis esperado de 30 centímetros, é um pênis que, maior que 20, pelo menos, já machuca. Então, você tem que pensar também em como vai ser o sexo para essa parceira, né? Se é uma coisa que causa dor, não vai ser uma sensação agradável que essa sua parceira vai ter. Pelo menos eu acho. E uma outra coisa que é bom a gente pensar é que, como eu falei, a gente vai ao médico, vai ter lá aqueles tratamentos hormonais que eles dão, e a frase, no meu caso, era: você é raquítica, é muito pequenininha, você precisa crescer. Então, a partir dos 10 anos, eu fui hormonizado. Me deram hormônio feminino. Por que deram hormônio feminino? Não era só para, entre aspas, crescer. Era também uma estratégia para cortar a minha altura. Para que, quanto mais cedo você tomasse, eu não desenvolveria tão alto como era o planejado para homens cisgêneros. Então, eles começaram a minha hormonização aos 10 anos. Né? Então, eles já começaram a trabalhar para que essa coisa da altura fosse mesmo cortada. E fez, digamos assim, sucesso, porque eu tomei até os 33 anos o hormônio feminino e eu tenho 1,55 m. Então, seria considerado um homem baixo, diante dos homens cisgêneros, né? Mas é um processo de tentar tornar essa pessoa a imagem e semelhança do que seria a mulher típica, né? Então, quando eu fiz lá aquela cirurgia, aos 7 meses, eu nasci com todo o sistema reprodutor, pênis total, só que o pênis tinha 1 centímetro. Então, eu fui operado, tiraram todo o meu aparelho reprodutor, então eu não pude produzir hormônio até os 10 anos. Eu só comecei a produzir depois da hormonização. E aos 12 anos teria a fase final da cirurgia, que era fazer uma neovagina. Só que a neovagina, ela só aconteceu aos 20 anos, porque o hospital das clínicas só tinha 1 quarto para adolescentes na ginecologia. E aquele quarto era disputado. Diante da questão da intersexualidade, existem 3 hospitais que são referência, né? O Hospital das Clínicas de Porto Alegre, o Hospital das Clínicas de São Paulo e o hospital, tem um hospital infantil em BH, eu acho. E nesses 3 hospitais, pessoas do Brasil inteiro vão para lá. Só para vocês terem uma ideia, quando eu operei aos 20 anos para fazer a neovagina, tinha uma menina ao meu lado que era de Roraima. Quer dizer, ela gastou um dinheiro danado, imagino, para vir de Roraima para São Paulo para fazer uma cirurgia, uma neovagina. E com ela, no caso dela, foi aos 12 anos. Né? E assim, a invisibilidade é uma questão tão grande
que você não sabe para que você está indo ali. Se você... Bom, mas eu não sei. E quem fala dessa conversa com o médico sempre é quem? A mãe. Então, assim, não tem nenhum momento em que você tem a liberdade para conversar com o médico. Porque a mãe é a autoridade, ela sabe, ela está cuidando do filho. E uma outra coisa que é importante a gente pensar é que pessoas intersexo podem nascer intersexo e morrer intersexo sem saber que são intersexo. Agora, pensa numa coisa, e eu vou terminar, porque o meu tempo já está alto, né? É assim, quando uma pessoa como eu, durante 33 anos, tentava, né, me encaixar na questão de que eu era uma mulher cisgênera, porque foi isso que foi passado para mim. Meus pais eram crentes, né, da Assembleia de Deus, só para ficar a coisa mais bonita ainda. E você percebe que toda a ideia da reprodução é colocada em cima de uma mulher, né? E uma coisa que na minha época, pelo menos para mim, não chegou. O papo de adoção. Não chegou esse papo. O que chegou foi o papo da barriga de aluguel. De que a minha irmã ou a minha mãe se ofereceriam para fazer a barriga de aluguel e tentar, com o meu gênio, o gênio do meu futuro marido, lá fazer um feto. Só que é um negócio meio que estranho, né? Porque, pensa assim, eu vou ser barriga de aluguel de uma pessoa que eu sei que é homem, biologicamente, tá? Mas, assim, tem um problema, porque essa pessoa não produz espermatozoide. Será que realmente esse cruzamento celular vai gerar um filho? Né? E uma outra coisa que é importante falar é que nos 33 anos que eu passei, uma das minhas maiores angústias, apesar de ser uma coisa que muita gente, nossa, adorava saber, né? Era que eu não menstruava. Então, quando eu falava que não menstruava, as pessoas falavam, nossa, é melhor, não queira menstruar. Mas eu não sei se vocês tiveram isso na vida adolescente de vocês. A menstruação é um período importante. Ela vai definir, entre aspas, né, um rito de passagem de menina para mulher. No meu caso, não houve essa coisa. E também, nesse sentido, e aí eu encerro para vocês fazerem perguntas, não houve em nenhum momento uma opção para substituir essa passagem, né? Esse rito de passagem. E o que eu sabia era que eu não podia ter filhos, não podia reproduzir, porque eu não tenho um sistema reprodutor feminino, mas que muitas pessoas nasciam como eu. Mas o problema era, eu não tinha contato com nenhuma. E durante 33 anos, eu posso dizer que a minha mente, ela se tornou um verdadeiro
buraco negro, né? Que tentava se ajustar, se entender, mas não conseguia. Quando eu descobri um papel, né, que falava da minha intersexualidade, esse papel foi como um quebra-cabeças que finalmente estava fechando e eu podia saber sobre mim. É isso, gente.